atenção, porque essa foi uma das provas de matemática dessa matéria mais tranquilas que eu já criei, cara. Não tenho o que reclamar. Tu não vai acreditar. Não vai acreditar. Olha isso, olha isso. Seno de 930. Vai no teu rascunhozinho aqui no cantinho. 930, divide por... O cara que treinou em casa, ele já sabe que é 2, que ele sabe que é 360, 720, 1080. Só dá esses caras. E se não treinou, tem que demorar e se arrombar mesmo, pô. Ué, pra ser justo. Logo, a primeira terminação positiva de 930 é o 210. Ou seja, o 930 vem dar 1, 2 voltas e para aqui. O 910 dá só 910. 210 anda só 210. Tá ali, 210 graus. Show de bola. Quer dizer que o seno de 930 é o seno de 210. E é o seno de 30. Ah, o ângulo com a horizontal. Esse era o segredo para ir para a tabela. O ângulo com a horizontal. Tem o módulo do seno de 30. Porém, com certeza, olha lá a projeção como é para baixo. É esse aqui que atrapalha a galera, ó. Mas tudo é por falta de prática, por falta de querer. Pelo amor de Deus, a gente mostrou como é que é a projeção, a decomposição de vetor idiota ali. E aí, menos 1 sobre 2. Professor, o cara não botou menos. Dá errado, escreve, sem sinal. Escreve do lado que foi sem sinal, senão o cara vai botar o sinal e vai vir, ó, professor. Como já aconteceu 1000 vezes. Olha, colocar o menos aqui é do ponto de vista matemático errado. Porque essa aqui não é menos esse. Não. O menos tinha que vir daqui para cá. É isso que eu vou olhar. Tá? Menos 1 sobre 2. Essa é a resposta. É isso correto. Qualquer outra coisa entre o céu e a terra, 0. Tá, e se não tiver dividido por 360, não tiver feito... Pô, cara, é interessante. Na parte da prova tem alguma coisa lá dizendo, né? Não, sim, mas é certo? que se alguém não tiver feito para considerar... A tua pergunta é boa, eu vou supor, cara, que assim, ó, tem muita gente que fez lá o rascunho só umas continhas bobas. Eu considero isso uma continha boba, entendeu? Então essa parte até eu acho que dá pra gente olhar a resposta. E se for menos 0,5, por exemplo? Também, né? Mesma coisa. Pois é, mas é que isso aí já é um conhecimento tão primário que eu nem discuto, entendeu? Mas é verdade. Tem gente que às vezes está tão fora da casinha que não saberia isso, não custa avisar. Obrigado, Léo. Tudo bem. Cosseno de 300. Cosseno de 300. Caramba, não tem nem que dividir por 360, cara. É só lembrar que faz 60 com a horizontal. Logo, tem o mesmo módulo do cosseno de 60. E já que é positiva, a projeção é para a direita é positivo, então é isso mesmo, até o sinal se mantém. Raiz de 3... Opa! 1/2. Vou dar um friozinho na barriga. 1/2. Sim, 0,5. Sim, 0,5. Correto. Tem muita gente que acha que isso aqui não é 0,5, é um pouco assustador, mas é 0,5. Letra C. Tangente de menos π sobre 3. Cara, essa aí, depois que eu olhei assim, putz, não deveria ter colocado isso, porque o cara às vezes não sabe o que está fazendo e acerta essa. Ele vai lá na tabela, tem a tangente de π sobre 3, né? Na tabela, não é? Certo? Que era quanto a tangente de π sobre 3? Raiz de 3. O aluno às vezes pode nem saber nada e só achar que porque tem o menos ali vai dar menos, né? Esse cara acertou por sorte, não acertou por saber matemática. Ele deveria lembrar que o eixo da tangente é esse aqui e que o ângulo de menos π sobre 3, a gente mede ele no sentido negativo, né? Isso aqui é o menos π sobre 3, certo? E para achar a tangente dele é só prolongar, por isso que é negativo. Menos. Esse menos não foi automático, entendeu? Foi uma coincidência esse menos ter brotado aqui, ó. Tu vê, então eu escolhi errado. Eu poderia ter escolhido um ângulo negativo que dava um resultado positivo. Certo? Tu vê que correria, minha correria faz o nível da minha prova cair. Ou seja, pai, se o guri não tirou 7, é que tá mal. É mal, é grave, pai. Vem ajudar. O que esse quadradinho idiota tá fazendo na minha tela? Sai, vaza. Vaza.
Não sei, tem um quadradinho ali me procurando, não queria. Então tá, menos raiz de 3. Cuidado, hein, cara. Se tu deu um golpe de sorte, não deixa acontecer. Na REC, a recuperação final, não vai ter esse tipo de coisa. Eu vou medir a prova para que a pessoa saiba alguma coisa para conseguir os décimos que ela precisa que seja. Então, tá? Cuidado. Se foi golpe de sorte teu, vai estudar a projeção. Depois, esse é do bem. Tem outras maneiras de fazer, tá? Seno de 666 π sobre 6. Tu vê, né, cara? Eu sempre te falei isso. Os vestibulares, eles botam números para nos assustar. Te juro, cara, não tem nada de difícil aquilo. Mas nenhuma gota. Nós fizemos muitos desse estilo com essa técnica. A técnica era simples. Procurar o primeiro número que desse para dividir pelo de baixo e desse o resultado Sobre os dois, não. múltiplo de 2. Por que múltiplo de 2, meus amigos? Porque cada volta tem 2π. Aí tu de repente tenta, eu vou dividir, quanto será, ó pai, quanto será 666 dividido por 6? Ó! Porra, é o número do bem pra caramba, eu te ajudei enormemente, tu não quis enxergar. Tu ficou iludido pelo número da besta, saca? Então tu vê que viagem, cara, que viagem, não cai no placebo, meu querido. Ó, 111π, 111π deu múltiplo de 2? Não, mas é 110π mais π, pô, 110π são 55 mais π, essa coisa dá 55 voltas e para no π. Qual é o seno de π? É 0. O cosseno é 1, mas o seno de π é 0. Era muito fácil. Só o cara que não estudou mesmo não conseguiria. Ou estudou muito pouco. Valia só 5, meu Deus, 2 pontos dividido para 4, 0,5 cada um. Só esses valores, nada mais eu peço. 0,5, bem fácil de corrigir. Questão 2. Complete a tabela com a seguinte função. E já tinha a tabelinha organizadinha para ti. Por que eu não pedi para fazer o gráfico de uma vez, né, cara? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Era só lembrar do círculo trigonométrico que esse aqui é que é o eixo do cosseno, ou seja, aqui ele vai ser 1, aqui ele é menos 1, e ali ele vai ser 0, claro. Então vamos lá. Y é igual a menos 3 mais 2 cosseno de 0. Y é igual a menos 3 mais 2 vezes 1. Y é igual a menos 3 mais 2, menos 1. Agora vamos botar π sobre 2. Quando eu coloco aqui π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá 0. 2 vezes 0, 0. Menos 3 mais 0, menos 3. Vamos colocar agora o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Que dá menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. 3π sobre 2, 3π sobre 2, o cosseno dá, volta a dar 0. 2 vezes 0, 0, menos 3. E finalmente, 2π dá igualzinho ao 0, menos 1. Não pode ser mais fácil que isso. Não pode ser mais fácil que isso. 1, 2, 3, 4, 5 itens na tabela. 5 itens na tabela valendo 2 pontos. 2 pontos dividido para 5. 0,4 cada item. 0,4. O sinal está errado, senhor. Errado. Errado. Nada. Pois é, mais uma vez isso, né, cara? Ô, amigo, assim, uma prova só com as coisas completas, sem conta nenhuma, tu me chama na hora. É um caso de pânico já geral. Então tu vê, se a coisa, tu sentiu que o gato subiu no telhado, tu já me chama. Tu vê, eu fiquei, né, cuidando muito cautelosamente. No final do ano eu começo a ter mais cuidado, certo? Eu começo a ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Então e assim, colar é fácil, né? Se o cara é bom, se ele desenvolve uma cola mais interessante, ele passa incólume. Mas olhar para o lado é uma coisa
meio burra de fazer. Aí dá problema, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu já te falei, eu não consigo olhar um cara colando e não dar zero. Não consigo. É um defeito talvez mesmo. É porque às vezes o cara deixa a vida roubar com o cara, a vida vai arrebentar o cara, deixa. Mas eu não consigo, me desculpe. Então, por favor. E assim, ó, eu canso de ver o cara passar o olho. Eu sei, eu conheço a retina humana, ele não pegou. Aquele cara que só dá uma olhada assim, ó, eu não sei o que tem no caderno dela. Eu não sei o que tem no caderno dela. Eu vi uns 60, mas não vi mais nada. Para que tu detecte alguma coisa, tem que ter tempo de persistência na retina, a luz. Tem que ficar um tempinho. Então assim, quando eu vejo que o aluno está querendo, lembra no começo do ano? O nosso amigo que não está mais com a gente, infelizmente, gostaria que ele estivesse com a gente, para a gente poder se consertar junto e melhorar. Eu tenho muito que melhorar. O amigo foi embora. Na primeira prova do ano, o amigo não fez a prova, ele ficou só me olhando. Eu sei que ele quer colar, cara. O aluno que está me procurando na sala de aula, ele quer colar. Então é muito fácil para mim detectar o aluno que está toda hora me olhando, toda hora dá uma olhadinha. E se eu me mexo mesmo, aí ele vai direto olhar para mim para ver para onde é que eu estou olhando. É muito fácil pegar um cara desse. Eu já estava com a isca colocada alguns dias. Né? A história do boné. Tem boné, eu deixo o boné, entendeu? Porque eu me agacho e tento pegar o olhinho. Só que era sempre muito rápido. Quando eu peguei 4, 5 segundos que eu contei, tá? 1, 2, e o olho manteve. 3, 4, 5 segundos olhando. Eu, beleza, tá liquidada a fatura. Aí a gente vai lá e anuncia. Se é um aluno que eu vejo que é um aluno que é esforçado e está passando por um momento de insegurança, eu aviso para ele, para com esse olho que eu vou te dar zero. Mas se eu vejo que tem alguma malícia já perene de muito tempo, aí eu deixo para consertar, para a gente poder melhorar. Sempre foi assim. Aliás, eu nunca dei tão pouco zero na minha vida. Eu era o rei do zero, tudo quanto é colégio que eu trabalhava. Era o rei do zero, toda a prova tinha 4, 5 zero por cola. E fila de pai querendo conversar comigo. Mas todos depois vem a seriedade, vem que eu não sou maluco e que eu não quero ferrar ninguém. Eu sou um cara honesto, trabalhador. Honesto e trabalhador. E duvido que alguém diga o contrário. Questão 3. Para os seguintes ângulos, ache a outra coisa que é importante saber. Na frente do lutador de jiu-jitsu, eu sou uma moça. Tá? Se chega um cara fortão pra mim, eu falo, oi senhor. Pois não, eu viro uma moça. Tem gente que acha que eu sou macho. Não, cara, eu sou frouxo. Eu não sou de briga. Eu briguei uma vez na vida. Eu não sou de briga. Aqui eu faço esse papel de autoridade porque eu sou teu professor, cara. Se eu for bunda mole, tu faz que nem os outros, caga na cabeça do cara. Tá entendendo? É porque tu me pede para fazer isso. Te juro, os que mais me odeiam hoje vão me amar quando forem adultos. Acontece com todos os malas que eu já dei aula, eles vêm com os olhos marejados nos abraçar 10 anos depois. Porra, Otávio, tu tava certo, cara. Tu tava certo. Todos. Então é isso, eu dou minha aula com amor, cara. Eu amo vocês, cada um de vocês. O mais mala de vocês, cara, eu tenho carinho. Eu tenho carinho por vocês. Tá? É como se fossem meus filhos, bicho. Tu imagina como me dói punir vocês. É como punir o Caio. Porra, como me dói quando o Caio faz uma cagada. Eu, porra, Caio, eu tenho que punir ele. Cara, me ferra o coração. Mas eu vou fazer. Toda vida que tu errar na minha frente, eu vou ter que te punir, cara. Por amor. Se eu não te amasse, eu não puniria. Eu ficava quieto, cara. 3. Para os seguintes ângulos, ache a expressão a primeira terminação positiva e a expressão geral dos arcos côngruos. Como é que acha a primeira DP, meus queridos? Só dividir por 360. O cara que treinou já sabe que é 2. 720. Aí escreveu 1080, vi que passou. 5, 1, 3. Primeira DP. Nunca foi tão fácil ganhar pontinho. Expressão geral dos arcos côngruos. 315 mais... Isso, não importa se é K 360 ou 360 vezes K, tanto faz. O aluno que fez em radiano, nós vamos admitir? Claro, claro. Quem colocou alfa igual, bonitinho, sem problema nenhum. Eu peguei o Como é que é? Como é que é? Ah, tá. Tu começou com K pertencente a Z, não tem problema. Desculpa, seu Maria. Se não colocou... Se não colocou o ângulo ali, isso era errado? Aqui tu diz? É. O alfa? Não, tudo bem. Não. Tipo, o grau ali, assim. Ah, a bolinha? É. Uma hora dessa do campeonato, né, cara? Mas a tua pergunta é honesta, tá, cara? De repente vamos fazer o seguinte, tu assinala pro amigo, tá? Tu só assinala o amigo, não viaja com a bolinha de novo.
Tá, mas vamos... Professor, se não colocar ali o K e o Z, perde a questão inteira? Não, aí assim, ó, se o cara não coloca, vamos pontuar aqui, ó. Tinha A e B, cada uma vale um ponto, beleza? Meio ponto para achar a primeira DP, meio ponto para achar isso. Se ele não coloca K pertencente a Z, cara, vamos ter que dar 0,25, cai pela metade, porque ele escreveu uma expressão que eu não sei o que significa, porque eu não sei quem é o K. Eu não sei se ele está consciente que o K tem que ser um número inteiro para completar a volta, entendeu? Então isso aqui é importantíssimo, vai perder metade do item, dessa parte, né? Meio ponto, meio ponto. Não colocou o K pertencente a Z, perde, fica só 0,25. Como é que, professor, 0,25 vai ter casa após a vírgula? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Letra A, letra B. Agora vamos lá, 33π sobre 4. Como é que acha a primeira DP? Divide, faz 32π sobre 4 mais π sobre 4. Isso, por que 32 e não 30? Que é o primeiro número que divide. Isso, que na hora de dividir vai dar um múltiplo de 2π, mais π sobre 4. Isso é 8π, que são quantas voltas? Isso, é sempre a metade, porque cada volta é 2π, é sempre a metade. Achamos a primeira DP, né? Primeira DP igual a π sobre 4. E a expressão geral fica como? Π sobre 4 mais K vezes 2π, 2πk pode ser também. K pertencente a Z. Galera curte a cacofonia, né? Fala que sabe disso como ninguém. Tem várias cacofonias que começam a aparecer na matemática aí, vai piorando. Π sobre 4 mais K vezes 2π. A gente vai montar do rádio na primeira DP. Isso aí faz sentido. A pergunta do amigo, mais uma vez, é honesta. Ó. Se o colega não coloca RAD, escreve RAD. Certo? Se o colega não coloca RAD, escreve RAD e avisa. Mas vamos só olhar isso aqui. Ó. 315, a expressão com K pertencente a Z. Π sobre 4, a expressão com K pertencente a Z. Meio ponto cada item. Fica bem fácil de corrigir. Questão 4. Assinale verdadeiro ou falso. Ó, a questão 4, cara, é uma questão que deu bastante polêmica no trabalho, né? E como é comum, cara, quando eu vou dar aula particular por aí, eu lanço essa questão, a maioria não sabe fazer. Tu vê como é importante saber a projeção. Só saber círculo trigonométrico, calcular os valorzinhos das questões anteriores, não é o suficiente. O cara tem que ter noções para estimar o valor de seno e cosseno de qualquer ângulo. Os 150 daria para calcular os dois, né? É uma exceção, mas nem todos dá para calcular ali, tá vendo? Mas onde é que está o 150 mais ou menos? Por aqui, né? Quem é o seno de 150? Quem é o cosseno de 150? Já que isso é o seno e é positivo, e isso é o cosseno e é nitidamente negativo porque foi para a esquerda, eu posso afirmar que o seno é maior. Verdadeiro. Depois ele pede para analisar a tangente de 200 e o cosseno de 200. Como proceder? Marca mais ou menos onde é que está o 200, 180, 200 está por aqui. A tangente, que isso? A tangente projeta para cima ali, né? Esse rabisquinho aqui que eu fiz é a tangente de 200, um valor positivo. E o cosseno projetou para esquerda, né, cara? Então o cosseno é negativo. Putz, tava fácil pra caramba até agora. Era só ver pelos sinais por enquanto. Ele falou que a tangente 200 era menor que o cosseno. O aluno só erra se ele vê pelo tamanho, né? Se ele esquecer do sinal, né? Então, era falso. Como é que o número positivo vai ser menor que o negativo, né? Seno de 45 é maior que o cosseno de 45. Essa aí o cara só erra se estiver dormindo. Não precisava nem no círculo para fazer nada. Cara, né, ó, a prova de matemática. Todos os cálculos devem estar presentes. Tu vê, né, cara, o certo era ter cálculo para cada maldito item. Beleza? Mas como eu já te mostrei, cara, ao longo do curso, a maioria das vezes eu uso isso para evitar que um aluno que não tenha feito nada, que eu sei que não tenha feito nada, tire uma nota boa por brotar as respostas na prova. Certo? É mais como uma ferramenta de ir em cima do cara
que de repente não apresentou as contas. Beleza? Então, eu vou te confessar que estava tão tranquilo até agora que podemos simplesmente corrigir o verdadeiro ou falso. Como é que eu vou comparar a tangente de 946 com o seno de 946? Faz a primeira DP. Acha a primeira DP e faz por ela, parabéns. 2 vezes 720. Eu calculei com 225. Seria muito próximo, né? O problema é que o 225 está igual. Não, mas tipo, só pra ver a... Certo? Mas é isso aí, 220 e por aqui assim, né? 225 está bem aqui no meio, um pouquinho mais de repente, mas não vai mudar grandes coisas. O que importa é que ele quer que compare tangente e seno. A tangente é positivo e o seno é... Pô, então não teve nenhuma situação mais perigosa. Claro que a tangente é maior e ele está dizendo que a tangente é menor. 2 pontos, 4 itens, cada item vale 0,5. Ah, vai ser fácil pra caramba. Pois não. Se tiver tipo varinha lógica e a pessoa Não, vamos só olhar isso aqui, cara. Só verdadeiro ou falso. Senão vai ser uma mão de obra, aí vai ter uns caras que no trabalho, de certa forma, eu podia ir, eram poucos trabalhos para ir, entendeu? Eu podia ir ali dar uma atenção especial. Agora, se todo mundo for me chamar para eu analisar cada projeção, mas nunca terminar uma correção. Eu ainda te perguntei se... Sim, eu falei, bota, porque até o aluno faz mais seguro se ele faz, entendeu? Mas vamos só olhar o verdadeiro ou falso. Beleza, galera? Vai ficar bem prático. Determine quais valores satisfazem as seguintes equações. Primeiro, seno com valendo raiz de 3 sobre 2, qual ângulo me vem à mente? Tem a ver com 60. Porém, eu tenho 4 ângulos aqui que tem a ver com 60, né? Concorda comigo? Todos eles fazem 60 graus com a horizontal. É o 120, o 240, o 300 e o próprio 60. Porém, esses dois aqui, o seno é? Então é esses dois ali que o seno vai ser? Então na primeira volta já me vem na mente 2 respostas possíveis. X igual a 240 ou X igual a 300. São os 2 valores que solucionam. Na primeira volta. Mas existem quantos outros? Infinitos outros valores. Como é que eu escrevo todos eles? X igual 240, K 360 ou X igual 300 mais K vezes 360. Quem é esse maldito K? K pertence a Z. Vamos aceitar o aluno que colocou separado as 2 respostas, certo? Beleza? O aluno que colocou as 2 respostas separadas sem problema nenhum. E eu botei em radiano. Ótimo, ótimo. Quem fez em radiano, ótimo. Vamos colocar a resposta em radiano então. A resposta em radiano fica x igual 60 é π sobre 3, certo? 3π sobre 3 mais π sobre 3, 4π sobre 3. 6π sobre 3 menos π sobre 3, 5π sobre 3. Ficaria 4π sobre 3 mais k vezes 2π, ou x igual 5π sobre 3 mais k vezes 2π, com k pertencente a z. Essa é a solução. Ah, o S, professor, não, hoje eu estou benevolente. Letra B. Na verdade a palavra não é essa, né? Isso só mostra a minha ignorância. Hoje eu estou retardado. Letra B. Assim, ó, tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Olhando na tabela, que valor vem na mente? 30, só que esse é apenas um dos valores que a tangente dá o valor mencionado. Que outro valor? Claro, aquele cara ali dá exatamente o mesmo lugar, né? Ah, não, só que 150 vai ficar negativo. Olha pra cima. Aí é 180. 180 mais 30. Ah, é tangente, é verdade. Seno. Positivo, positivo.
negativo, negativo. Cosseno, positivo, negativo, negativo, positivo. Tangente não é que nem o seno. Se fosse que nem o seno, ia falar, galera, tangental da tangente igual ao do seno. Não, ele é esquisito, ó. Aqui é positivo. Aqui vai para baixo, ó, é negativo. Aqui vai para cima, ó, é positivo. E aqui vai para baixo. É isso mesmo. Então, infelizmente, são os ângulos de 30 e 210 e todos os côngruos. X igual a 30 mais K vezes 360 ou X igual a 210 mais K vezes 360. K pertencente a Z. A galera do radiano, eu fico todo bobo, cara, usar radiano, não é? Todo mundo. Muito mais inteligente. Só que aí tu não precisa colocar os dois, né? Ótimo, ótimo. Muito mais inteligente. Galera, tu concorda que esses caras estão defasados de 180? Então melhor do que dar as duas respostas é simplesmente dizer que x é igual a 30 graus mais K vezes 180. Essa resposta é muito mais elegante. Essa resposta tem a outra embutida dentro. Aqui não tem, aqui um é tal que, não tem frescura. Mas frescurite mesmo. Obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que pode incomodar. Então quem colocou a barrinha tal que, está perfeito, está perfeito. Vamos colocar em radiano então, as duas formas de responder. O 30 graus em radiano é π sobre 6 mais 2K vezes π, ou 2πk, pronto. Ou x igual 6π sobre 6 mais π sobre 6, 7π sobre 6, obrigado. Pô, cara, só pela participação eu percebo que tem muita gente bem ligada nessa história do radiano, hein? Orgulhoso. Forma mais nobre de responder. E na verdade a que é aceita, né? Aceita como correta, na verdade é a resumida mesmo. Mas é que eu acho que era em radiano, não era? Não tinha dado zero. Qual? Não tinha dado zero em radiano. Não, na B não tinha grau. Não. Aí a gente respondendo as duas para garantir. Tá? Finalmente, desafio. Determine a imagem e o período da função. Pô, que fácil ganhar um pontinho, hein? Meio ponto para a imagem, meio ponto para o período. Período é 2π sobre K, onde K é o número que multiplica o x. Deixa eu escrever aqui, né? Senão não ajuda. 3 menos 2 cosseno de 2x sobre 3 mais π. Quem é o cara que está multiplicando o x? É o 2 sobre 3. Aí é a primeira vezes, corta 2 com 2, 3π. Esse é o período. Período 3π dá 0,5. Imagem, troca o cosseno por 1 e por menos 1. 1 primeiro, 3 menos 2, 1. Agora vamos botar menos 1 no cosseno. 3, aliás, menos 2 vezes menos 1. 2, 3 mais 2, 5. A imagem vai de 1 até 5. Por que você botou 1? Não, a imagem tem que ser assim perfeitinha. Outra forma de escrever a imagem que eu aceito, além dessa, é essa aqui, ó. Y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. A imagem só ganha meio ponto se tiver escrito isso ou isso. E o período, 3π, tem que ser 3π o período. Pô, de bola. 13 minutos, dá pra fazer?